Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 35.800 dólares. Bitcoin que tem correção desde o vídeo de mais cedo. E meu principal objetivo agora vai ser fazer uma atualização te mostrando o que eu espero da madrugada e onde podemos ter bons pontos de compra e de venda no Bitcoin. Além disso, quero fazer análise das 10 altcoins mais pedidas. Elas são ADA, BNB, Cake, CHZ, Doge, Ethereum, Link, Litecoin e Ripple. Também quero falar hoje sobre a GHD, que tive mais de 10 pedidos e é uma criptomoeda muito pequena. Quero utilizar ela para falar com vocês como eu enxergo investimentos em altcoins de baixa capitalização. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vamos começar aqui no 4 horas do Bitcoin e depois chegar um pouco mais próximo para entender essa correção que a gente está formando aqui nas últimas horas. Também quero falar um pouco da dominância, porque a gente está um pouco preocupado com o mercado e sobre análise de sentimento. Vamos atualizar aqui os players e o que as instituições estão querendo fazer aqui no mercado, tá? Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre a GHD. Tive vários pedidos e eu vou utilizar ela para passar fundamentalmente como eu enxergo esse tipo de investimento em altcoins com a capitalização lá embaixo, né? Altcoins que estão em 3.000, 2.000 do ranking. Vamos falar um pouquinho sobre isso e depois a gente faz uma análise completa aqui das altcoins que vocês pediram. São outras 9, né? E elas estão aqui do lado, tá? Então vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho do Bitcoin. E ao falar do Bitcoin, a gente precisa lembrar para vocês que a gente está num ponto de decisão, né? A gente está na região entre 0,5 e 0,618 de Fibonacci, região de ponto de controle, região onde, na minha opinião, a gente pode sim pensar em distribuir o Bitcoin, pois a gente não sabe se ele vai ter força para romper essa região. Então eu acho que a gente tem sim boas oportunidades para se desfazer um pouco dos bitcoins aqui, colocar o dinheiro no bolso e aguardar o mercado se decidir, né? Afinal, ninguém sabe o que vai acontecer a partir daqui. E se a gente romper, na minha opinião, a gente vai ter muito mais probabilidade a nosso favor para pegar essa alta, tá? Nesse momento está muito incerto aqui e eu nunca gosto de incerteza. Na verdade, ninguém gosta de incerteza, né? Mas quando a gente tem a possibilidade de assumir um lucro legal, com o mercado tão incerto como ele está nessas últimas horas, nesses últimos dias aí, eu acho que sempre vale a pena, tá? Então eu estou esperando esse rompimento aqui para ficar mais otimista e entender que a partir daqui o Bitcoin tem uma grande probabilidade de reverter essa tendência de baixa e pelo menos fazer um pullbackzão, né? Mas enquanto a gente não passa dessa região aqui entre os 35 e os 38 mil dólares, eu fico um pouco mais com o pé atrás, por causa da análise técnica, tá bom? Outros pontos, né, que deixam a gente um pouco preocupado, como vocês sabem, é o Delta Volume, né? O Delta Volume que continua aqui em cima mostrando que muitas pessoas compraram nas últimas horas, talvez por isso a gente está tendo essa correçãozinha, para estopar e liquidar essas pessoas, como a gente vai ver na análise de sentimento. Muita gente perguntou como encontrar esse indicador e é simples, tá? Só você pesquisar aqui, Delta Volume, e é esse aqui do Kernel P. Vou fazer o vídeo sobre ele no final de semana, tá bom? Então fiquem tranquilos, vocês vão ter todas as informações desse indicador aí daqui a alguns dias. Além disso, outro motivo que deixa a gente um pouco preocupado é a queda na dominância, né? A gente teve uma queda significativa aqui na dominância e isso se refletiu nas altcoins subindo bem mais do que o Bitcoin hoje, né? Isso é sim para mim um motivo de preocupação, porque se as pessoas estão tão otimistas que fazem as altcoins pumparem muito mais do que o Bitcoin, é um sinal que talvez o mercado tenha que ter uma correçãozinha para essas pessoas tão otimistas serem estopadas e liquidadas. Hoje no live trading a gente estava olhando as altcoins e a grande maioria delas estava extremamente esticada com as sardinhas comprando, tá bom? Quando você tem acesso aqui ao TRDR, você pode olhar esses dados aqui de todas as altcoins e quase todas elas as sardinhas estavam comprando. Então, em vez da gente entrar nessa tendência de alta dessas altcoins, a gente até shortou algumas e não quis entrar em long em muitas delas. Foi bom, né? Porque todas agora estão corrigindo. Eu acho que é natural que tenha uma correçãozinha. Mas, como o Bitcoin está numa tendência de alta aqui no curto prazo, e a gente acabou formando suportes importantes abaixo, eu não vou estender muito esse meu pessimismo, digamos assim. Se a gente chegar aqui e vier testar zonas de suporte importantes, como por exemplo abaixo dos 35 mil ou abaixo dos 33 mil dólares, eu acho que a gente pode sim ter oportunidades de acumulação no Bitcoin, tá? Eu realmente olharia um pouco mais para baixo, tá? Já que se a gente traçar o nosso Fibonacci daqui até o topo, primeiro zona entre 0,382 seria essa região mais próxima aos 34. Eu acho que a gente pode sim ter boas acumulações aqui, mas o principal ponto que eu estou olhando é mais próximo aqui aos 33 até os 32.
Se perder os 32, a gente pode ter problemas na tendência, mas enquanto está acima aqui, eu vou encarar sim aqui como uma zona de distribuição e aqui uma zona de possível acumulação. O que a gente vai querer ver para acumular aqui? Muita liquidação, tá? A gente vai querer ver muitas pessoas que acabaram se precipitando e comprando aqui sendo liquidadas. E a gente começou a ter isso, tá? A gente já teve aqui cerca de $1 milhão de liquidação, mas talvez não seja o suficiente para compensar o tanto de short que foi liquidado na última alta do preço, tá? Com certeza, não vou chegar aqui e apostar contra a tendência de alta do Bitcoin, mas nesse momento prefiro me manter um pouco mais distante do mercado, prefiro não começar a comprar muito agora, sendo que eu acredito que talvez a gente precise dessa correçãozinha, tá bom? É claro que se você não está nada exposto ao mercado, talvez faça sentido você já começar a acumular à medida que essas liquidações vão fazendo, mas aí vai de cada um, né? Eu, na minha opinião, gostaria de ver uma correção mais forte para eu me expor mais ao mercado, tá bom? Isso claramente vai impactar na nossa análise das altcoins, porém vamos tentar sim olhar aqui as altcoins que estão em tendência de alta e de baixa para vocês verem as melhores opções, tá bom? Continuando aqui e falando um pouco da nossa análise de sentimento, temos uma divergência aqui entre os nossos indicadores que mostram o que os players estão fazendo, tá bom? A gente teve um aumento do CVD nessa última queda, o que não é bom, o que teoricamente confirma a queda, e a gente teve uma diminuição no long short ratio. Quando isso acontece, fica meio neutro, a gente não faz nada, tá? Porque tá um apontando pra gente que vai continuar a queda, tá outro apontando que a gente pode ter encontrado fundo. Então, realmente não tem muito o que fazer aqui. Eu encaro esses indicadores como mais positivos, tá? Afinal, a gente tá bem próximo de 1 aqui, e o preço teve uma recuperação importante. Então não tem como falar que esse long short ratio próximo a 1 é bearish, tá? Acho que ele só vai ficar bearish se a gente for lá e romper esse topo que a gente formou aqui, próximo ao topo também, em 1.3, tá? Enquanto ele tá aqui, eu acho mais bullish. Vocês sabem, né, que quando a gente tá próximo a 1, devido aí a todos os dados que a gente teve nos últimos anos desse indicador, é algo positivo, tá? Se a gente for lá corrigir nas zonas que eu quero da análise técnica e ele continuar nessa região, para mim vai ser sim ótima oportunidade de acumulação. Então lembrem-se, análise de sentimento, ela está aqui para te auxiliar na análise técnica. Eu quero uma correção em 0,382 ou 0,618 aqui, em uma das regiões que a gente gosta, né? E se a análise de sentimento me der o gatilho para comprar, ótimo. Se ela não der e o preço começar a pumpar a partir daqui, eu não posso ficar triste. Por quê? Porque eu estou esperando mais confirmações para fazer a minha entrada. Se eu tiver mais confirmações, eu com certeza vou ter uma maior probabilidade de sucesso, mas em alguns momentos eu não vou conseguir comprar. Então você precisa entender isso. Não existe almoço grátis no mercado. Todo indicador que você adiciona para melhorar o seu trade system vai necessariamente, talvez, né, se você selecionar corretamente, vai aumentar a sua taxa de sucesso, ao mesmo tempo que vai fazer você operar menos, tá bom? Então a análise de sentimento é isso. E é assim que a gente está operando no momento. Tranquilo? Continuando aqui, então, indo agora para uma análise das altcoins já, né? E já falando um pouco sobre o motivo que está preocupando a gente, que é essa dominância, né? E essa dominância em queda, investidores, ela começa a criar alguns sintomas no mercado, como esse. Eu não sei porquê, mas mais de 10 pessoas me pediram para analisar a GHD. Eu falei, que moeda é essa GHD? A gente vê a classificação da moeda em 3.029, né? E realmente, vocês sabem, a minha especialidade não é a análise fundamentalista, e a minha ideia aqui não é julgar a GHD, até porque eu nem encontrei tantas informações assim sobre ela, tá? A minha ideia aqui é discutir com você sobre o que eu acho mais importante no canal, que é sobre investimentos, e em especial agora sobre investimentos em altcoins de baixa capitalização. Baixa capitalização são altcoins que não tem grande market cap, né? Não tem tanto dinheiro investido nelas e tá aí em 3.000, 2.000, 1.000 do market cap, né? E a primeira constatação que a gente tem, eu vou dar 5 dicas importantes para vocês. Minha opinião, né, sobre esse tipo de investimento é que qualquer investimento em altcoins de baixa capitalização, o risco é extremamente elevado, tá bom? A gente já viu isso em 2016, já viu isso em 2017, já viu isso em 2018 e a grande maioria dessas moedas, elas vão acabar indo a zero, tá bom? Então, a primeira dica é: coloque aquilo que você pode perder, que não fará falta. Você não pode colocar tanto capital numa dessas moedas porque o risco delas é extremamente elevado, tá bom? E sim, você deve estar pensando, mas eu estudei o fundamento, eu estudei a moeda e essa é a minha segunda dica para você, tá? Estude muito. Se você não é igual eu e tá querendo sim se aprofundar fundamentalmente na moeda, se aprofundar no investimento fundamentalista,
Eu acho que você tem que estudar muito essa moeda, tá? E você não pode comprar ela só porque alguém te disse, só porque você viu num vídeo, só porque você viu em qualquer lugar. Não, você precisa fazer o seu estudo e a partir daí você tomar as suas conclusões. Se você comprar só porque você viu alguém falando em qualquer lugar, cara, isso não vai dar certo, né? A gente está num mercado que não existe almoço grátis. Então, se você quer estudar e comprar moedas que está em 3 mil no market cap, cara, você realmente precisa investir tempo nisso e você precisa entender que pode dar certo, né? Eu prefiro trading, tem gente que prefere arbitragem, tem gente que prefere fundamentos e você pode sim ser um analista fundamentalista, mas entenda que o risco também existe nessas moedas, tá bom? A grande maioria delas vai cair muito, igual, por exemplo, a GHD tá caindo 40% no dia, tá? Terceira dica que eu dou para vocês é que você, depois que você estudar, você vai perceber isso, mas você só deve entrar em moedas transparentes e que dão tudo para você entender a moeda. Você tem que conhecer o CEO, você tem que conhecer a equipe, você tem que conhecer a proposta de valor muito bem, você tem que conhecer o fornecimento circulante, você tem que saber de tudo da moeda. Você faria um investimento em algo que você não sabe de tudo? Por exemplo, a GHD não tem nem o fornecimento da moeda aqui, como que eu vou investir na GHD se eu não sei nem isso? Então você precisa estudar a fundo o projeto e só assim você vai realmente, na minha opinião, fazer um investimento correto, né? E aqui tem algo muito básico do mercado, né? O mercado, ele já precificou grandes projetos de altcoins. Então, quando você olha o market cap e vê aqui as maiores criptomoedas, você sabe que o Ethereum é o mais bem precificado, é o que vale mais, a BNB, todas as altcoins muito boas, tirando a Doge da vida, nem sempre o mercado é racional, né? Mas as altcoins, elas já foram precificadas pelo mercado, tá? Então, se você quer estudar os fundamentos, você vai ter que dedicar muito tempo, porque é difícil você encontrar essas pérolas aí, essas altcoins que vão subir muito, e altcoin do ano e tal. Então, tomem cuidado, tá? O mercado, ele precifica isso. A gente, querendo ou não, tá num mercado minimamente eficiente, tá? E quando eu falo isso, investidores, eu não estou falando isso para falar, não, você não pode investir fundamentalmente, é muito difícil. Não. Como qualquer tipo de investimento, tem seus riscos, tem seus prós e seus contras. E aí eu vou para a quarta e a quinta dica que eu quero te dar, que é meio que uma solução, né? Afinal, se você quer realmente investir, se você quer se dedicar tempo fundamentalmente estudando pequenos projetos, ou small caps, uma analogia aí para o mercado financeiro tradicional, você precisa entender o conceito de convexidade. Que conceito que é esse? Isso é um conceito que dita que, ao você se expor a algo tão arriscado como essas altcoins, você tem que entender que o seu capital pode ir a zero. Mas, ao mesmo tempo, essa altcoin pode subir 200, 300, 400, 500, 1000%. Então você precisa entender que você não pode colocar todos os seus ovos na mesma cesta. Você não pode estudar uma altcoin e falar, é essa que eu vou colocar o dinheiro da minha aposentadoria aqui, eu vou vender meus bitcoins e jogar tudo nessa altcoin. Não, você precisa diversificar, tá bom? Então, se você quer fazer esse tipo de investimento, eu fortemente recomendo que você diversifique. Porque pensa comigo, se você investe em 5 altcoins, 4 dão errado, porque a maioria vai acabar dando, infelizmente. Mas uma paga 1.000, 2.000, 3.000%. Você não só recupera o que você perdeu nas outras 4, mas você também ganha muito mais dinheiro, tá? Então entenda a convexidade e diversifique. Entenda que essa diversificação vai ser importante para não dar errado um projeto que você escolher e você perder todo o seu capital, tá? E por fim, né, eu acho que o quinto e a última dica que eu posso falar com vocês é que realmente tomem cuidado com esse tipo de investimento, porque a gente estava num mercado muito eufórico alguns meses atrás e desde a nossa queda aí até os 30 mil dólares, essa euforia pode ter passado. Então talvez a época de encontrar grandes projetos de altcoins e tal já foi. Os projetos que realmente eram para ser encontrados, a grande maioria já foi encontrado e agora estão sendo valorizados de uma maneira racional ou não no mercado, tá? Então tome cuidado, a euforia pode ter passado e se você começar a colocar o seu dinheiro agora em um tanto de projeto, acreditando que ele vai voltar a subir no futuro, ele pode não subir, tá? Não é porque um projeto igual uma GHD da vida, que está caindo 40% hoje, já deve ter caído aí 90%, 95% do topo histórico, não pode cair mais, né? Então tomem cuidado e entendam o momento do ciclo que a gente está. Mas como eu disse para vocês, desde que você estude muito, entenda esse conceito de convexidade e diversificação, você está num possível investimento extremamente arriscado, mas que pode dar certo para você, tá bom? Mas, como vocês sabem, não é a minha praia, eu não sou muito fã disso. Eu prefiro fazer os trades
Afinal, o risco dos trades é muito menor do que o risco de comprar uma altcoin dessas e segurar elas para muito tempo, tá? Mas cada um com seu cada qual, né? Então vamos lá. Vamos continuar aqui então e vamos para a análise das altcoins. Na análise das altcoins, eu quero começar falando um pouco da ADA, tá? E vamos fazer uma análise aqui no 4 horas. Vamos lá. A ADA Cardano, ela teve uma recuperação interessante desse aquele volumão de fundo que a gente deixou, né? E, querendo ou não, tá formando um padrão de continuação da baixa aqui. O único volume grande que a gente tem é meio que no fundo ou nas quedas, né? Então, eu fico um pouco pé atrás aqui de acreditar que a gente vai, do nada, romper para cima. E a gente tem uma zona de resistência importante, uma possível zona de distribuição aqui na ADA, com destaque até os 1,60, tá? Tudo isso aqui é uma zona de pessoas presas e uma zona que o preço vai ter dificuldade em ultrapassar, tá bom? A ADA é uma das poucas que ainda tem suporte abaixo, tá bom? Então a ADA não é tão ruim como algumas das altcoins que a gente vai ver. Se a ADA perdesse $1, caras, aí eu sairia realmente correndo, porque a partir daí a gente pode ter uma correção muito mais significativa, quem sabe levando ela lá para os 40 e tal. Mas ela tá aqui, olha só, no longo prazo, em meses, o gráfico de meses aqui com um suporte legal nesse fundo, e no curto prazo ela tá aqui com basicamente muita resistência aqui, curto prazo das últimas semanas, né? Então a ADA é uma que eu não faria muita coisa, tá? Neste momento. E nós vamos ficar como traders de olho para ela romper, por exemplo, essa linha de tendência aqui, que ela está tentando romper, mas sem volume, romper principalmente essa zona onde as pessoas estão presas. Se ela romper aqui para cima, pode ser uma boa oportunidade para nós. Por enquanto, eu realmente não faria nada. Algo parecido com a BNB, tá bom? A BNB não está numa situação de suporte tão grande igual a ADA, mas tem sim um suportezinho aqui nessa região, tá? Até os $220. Perdendo essa região, a gente pode rapidamente ir buscar os 130, né? Quem sabe até menos. Então tomaria cuidado, tá? Tomaria cuidado com todos esses investimentos aqui, mas a gente tem suporte até esse fundo aqui próximo dos $200. Olhando numa hora, a gente vai viver basicamente a mesma coisa. Estamos aqui com muita resistência na região acima do preço, entre aqui os $320 e os 370, tá? Então, um rompimento para cima disso aqui pode ser um ponto onde a gente vai olhar mais para reacumular a BNB, para fazer swing trade, né? Antes disso, eu realmente não faria muita coisa. Na verdade, a gente está com um padrão de continuação da baixa aqui. Um rompimento para baixo pode te dar a oportunidade para shortar. Bom, aqui para mim é a zona de distribuição. Continuando, Cake. Vamos lá. Cake que também está muito parecido, né? A gente está aqui, tem uma zona de distribuição muito clara aqui em cima, padrão de continuação da baixa. E como a gente sabia, né? A gente teve muito volume nos fundos, como vocês podem ver. Então é natural que a gente tenha uma correção mais significativa. O importante para a gente determinar se essa correção vai conseguir reverter a tendência é se ela vai passar desses pontos onde está todo mundo preso. Porque se ela ultrapassa, a galera que está presa meio que muda de lado, digamos assim. Então, são esses pontos aqui que vocês têm que ficar de olho para, se ultrapassar, acreditar mais na moeda. Enquanto isso não acontece, a tendência é de baixa e aqui é a zona de distribuição. Atenção na Cake nos $18. CHZ. Vamos lá. CHZ também é bem parecido, né? CHZ bem parecido aqui. Zona de distribuição entre essa região aqui que a gente está, dos 2600 e dos 3000. Romper aqui, a gente pode começar a ficar mais otimista, né? E antes dela realmente fazer isso, né? A gente aparece aqui fazendo outros vídeos para vocês, porque infelizmente hoje eu também vou ter que passar para vocês as zonas de distribuição ainda, porque apesar das altcoins terem recuperado, né? Muitas delas estão bem abaixo dessas zonas de resistência ainda, tá bom? Continuando aqui, Doge. Vamos lá. Doge continua aqui. A Doge tem muita resistência aqui em cima, né? Mas ela acabou formando um suporte importante nessa região dos 24 cents e tal. Se romper aqui embaixo, demonstração de fraqueza para a gente pensar em short. Nossa, tem que romper bem mais acima aqui. Eu acho que os 35 cents e tal. Tem que romper essa região aqui. Enquanto não romper ela, eu não vou olhar muito para a Doge, até porque é a Doge, tá? Mas atenção, a gente tem um suporte importante aqui de curto prazo na Doge. Enquanto ela se manter acima dos 22,50 aí, ela provavelmente pode continuar dando uma respirada aí para cima, mas é a Doge, tomem cuidado. Ethereum. Vamos lá, Ethereum também bem parecido, né? Estamos aqui meio que numa linha de tendência. A zona de distribuição é entre esses 2.300 e 2.600, né? Se fosse mais conservador, seria só nos 2.800, né?
Então, zona de distribuição aqui. Eu olharia para distribuir aqui, não necessariamente shortar, tá? Isso aí depende da análise de sentimento, mas se eu tivesse Ethereum, eu estaria de olho para vendê-los aqui nessa região. Probable, se passar, mesma coisa do Bitcoin. Se o Bitcoin demonstrar força e romper tudo para cima, a gente vai ficar de olho no pullback dele aqui para continuar a alta. Pegando a alta e aproveitando a alta. Link. Vamos lá, Link também continua bem parecida, né? A gente, antes de passar esse ponto de controle aqui, não tem muito o que fazer. Tá bem distante, né, cara? Então, a gente tem até um gapzinho aqui que pode dar um day trade aí para quem é mais propenso ao risco, para buscar pelo menos até esses $23, mas teria que analisar o sentimento aqui e a gente não mandou um sinal na Link hoje, então desconfio que o sentimento não está tão legal, igual a grande maioria das altcoins não está, tá? A grande maioria das altcoins tava com o long short ratio pumpando. Depois a gente dá uma passada ali para vocês verem. Vamos lá, Litecoin. Litecoin que também, né, padrão de continuação da baixa, deu uma rompida para cima aqui do nosso padrão, mas a principal resistência ainda está aqui no 152 até o 190, tá? Tem que passar daqui para a gente ficar otimista. Enquanto isso não acontecer, tendência de baixa, a tendência é nossa amiga. Ripple que fez um rompimento interessante do triângulo aqui e tem meio caminho livre até essa região aqui dos 76 cents, tá? Estamos de olho aqui para uma possível retração, se o sentimento permitir, para a gente tentar pegar essa onda aqui. Porém, enquanto ela não passar essa região bem mais assim, quem sabe $1, assim, acho que não tem muito trade de longo prazo aqui na Ripple, tá bom? Investidores, é importante, né, a gente destacar que existe sim a possibilidade de você fazer trades no curto prazo nessas moedas, tá? Aí eu procuraria moedas como, por exemplo, a Ripple, que romperam um padrão de continuação claro, de preferência com volume e que tem muito suporte abaixo. Porque aí você pode ter uma boa relação de retorno, por exemplo, para entrar aqui em 0,5, onde está o nosso alerta, colocar o stop no fundinho e pegar esse pullback, pelo menos, digamos assim, até próximo a $1, tá? Então procure essas moedas. Se a moeda ela não formou um padrão aqui, não rompeu e não tem muito suporte abaixo, não entre, beleza? Porque o risco aqui de uma operação na Ripple é muito claro, porque a gente estaria apostando contra uma tendência de longo prazo de baixa aqui, e a gente sempre quer apostar com todas as tendências a nosso favor. Então melhor pra gente como traders seria isso aqui romper para baixo e a gente apostar na queda. Tranquilo? Deu para entender? Continuando aqui e falando um pouquinho para vocês, dando uma passada aqui nas moedas para vocês verem a análise de sentimento delas, como a grande maioria acabou subindo. Olha só, por exemplo, a da Cardano saiu dos 2, está quase em 3 agora. Deixa eu ver se eu lembro mais algumas aqui. BCH subiu de 1.3, agora está em 2. Vamos pegar as principais aqui para vocês verem. CHZ subiu aqui de 2.1, chegou a 3, agora está em 2.6. DOT também, 2.5, agora está em 3.2. Estão vendo que as sardinhas estão entrando? Elas estão entrando em long. Ethereum estava em 1.2, Ethereum nem subiu tanto, está em 1.5 agora. Então a grande maioria das moedas, e a gente analisa todas aí diariamente, estão com isso subindo. Então esse é um dos fatores que me deixaram um pouco preocupados, assim, com o Bitcoin e com as altcoins em si, sabe? Mas, para fazer um resumo final aqui do Bitcoin, né, a gente claramente está numa tendência de alta aqui no curto prazo, né? Eu acho que a gente acaba por estar nessa zona de distribuição, principalmente pelo que a gente está vendo nas altcoins, e esses sintomas aí do mercado, como por exemplo, é o GHD. Isso não é uma crítica, tá, para quem pediu a GHD ou para quem gosta da GHD. Eu não estudei ela fundamentalmente. Só queria passar para vocês realmente essa minha percepção de investimento em altcoins, como que é. E se o seu perfil for este, você pode. Inclusive, até recomendo para vocês a playlist aqui para iniciantes do criptomercado. Tem um curso aqui que eu gravei lá em 2018, 2019, que eu falo de análise fundamentalista um pouco, tá? Tá na playlist aí do canal. Mas o Bitcoin em si, eu acho que por causa dessas altcoins a gente está numa zona de distribuição, mas não estamos numa zona de short por causa dessa tendência de alta, com os nossos indicadores aqui de sentimento bem legais, tá? Olhando aqui as instituições, a gente consegue ver que elas já estão tentando acumular aqui embaixo, olha só, o preço chega lá nos 35.800, já tem muita instituição tentando acumular. Então a gente está vendo uma briga de instituição interessante aqui, tá? Elas estão tentando não deixar o preço cair. Destaque aqui até os $35 mil, tá? 277 milhões de dólares até os 35 e 305 milhões de dólares até os 37. São os principais pontos aí de curto prazo que eu destacaria para vocês, zonas que as instituições não querem perder.
Então, se a gente perder esse 35, eu estaria de olho pelo menos para esse 0,382 mais próximo aos 34, com uma possível zona de acumulação. Se o preço for embaixo desses fundos aqui, vai estopar muita gente, talvez tenha a liquidação que a gente queira para começar a acumular aqui. Acumulações melhores seria nessa região aqui dos 33, 0,68 de Fibonacci, mas não sei se o preço chega aqui, né? Se chegar, pode ser uma grande oportunidade de acumulação, desde que a gente continue aqui próximo a 1, nosso long short ratio, e tenham liquidações um pouco mais significativas, tá bom? Então, vamos ficar de olho nisso aí. E, enquanto isso, a gente deixa o mercado se decidir aí, porque faz tempo que eu não vejo o Bitcoin tão indeciso igual ele tá aí hoje, e nos últimos dias também. Beleza? Então é isso, investidores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Então é isso. Um forte abraço e até amanhã.